Você sabia que comer rabanetes fresquinhos, combinados com um alimento específico, pode estar diretamente ligado a um risco bem maior de problemas graves de saúde, como o câncer ou a demência? Esses rabanetes crocantes são conhecidos por serem verdadeiros aliados da nossa digestão, e eles são cheios de nutrientes que funcionam como um superalimento para o seu corpo, mas atenção, isso só vale se você souber combinar com os ingredientes certos para aproveitar ao máximo todos os benefícios desse vegetal incrível. E preciso ter muito cuidado, pois comer do jeito errado ou com os acompanhamentos ruins pode acabar tendo o efeito contrário e prejudicar muito a sua saúde geral. E por isso que eu, o Dr. Cocou, preparei este conteúdo especial para vocês hoje, meus queridos inscritos, para ajudar você a manter a mente sempre afiada e o corpo bem saudável. Eu vou revelar agora as 3 piores combinações de alimentos que você deve evitar de qualquer jeito, e também as 3 melhores parcerias que vão dar um verdadeiro gás na sua energia. Então, vamos começar agora mesmo. Olá pessoal, aqui e o seu Dr. Cocou. Será que ainda tem alguém por aqui que não se inscreveu? Por favor, aproveite agora para clicar no botão de inscrição e deixar o seu like. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com as pessoas que você ama e conte para todo mundo sobre o Dr. Cocou também. Eu prometo continuar trazendo apenas as melhores informações de saúde daqui para frente. Pense nas suas comidas confortáveis favoritas, como um suculento guisado de carne com uma salada de rabanete bem crocante, um frango frito acompanhado daqueles rabanetes em conserva bem azedinhos, ou uma sopa quentinha com um acompanhamento de conservas refrescantes. Simplesmente não. E a mesma coisa sem o seu parceiro perfeito, o rabanete. Como o tempo está ficando mais fresco, o ingrediente estrela de hoje está no seu auge, doce, crocante e absolutamente perfeito para a estacao, que e nada menos do que o humilde rabanete. Você pode assá-lo para acompanhar um bife suculento, fazer um glaciado saboroso ou desidratá-lo para um lanche cheio de sabor. Nossas mesas estão realmente repletas de formas deliciosas de aproveitar esse vegetal versátil. Existe um ditado antigo que diz que um rabanete de época é tão bom quanto um suplemento poderoso. E se você os comer, talvez nunca precise ver um médico. E verdade, porque os rabanetes não são apenas um auxílio digestivo natural. Eles também são carregados de fibras vegetais que ajudam a aliviar a prisão de ventre e limpam os resíduos do seu intestino, agindo como um superalimento de primeira classe que mantém o seu sangue limpo e puro. Mas espere, pessoal. Você sabia que uma superestrela da saúde como o rabanete pode, na verdade, prejudicar o seu corpo se você o comer com os alimentos errados? Então, a partir de agora, vamos descobrir as 3 piores combinações de alimentos que podem impactar negativamente na trogina do câncer e nós demência, junto com as 3 melhores parcerias que podem estender a sua vida com muita saúde. A primeira pior combinação de alimentos com rabanetes e, na verdade, a mistura com pepinos e cenouras. Surpreendente, não? E hoje em dia, muita gente adora comer pepinos e cenouras fresquinhos e crocantes junto com rabanetes adocicados, mas porque eles ficam uma delícia juntos, não significa que os seus nutrientes se deem bem. Você sabia que, conforme o tempo esfria, o teor de vitamina nos rabanetes dispara, chegando a ter 10 vezes mais vitamina C
do que uma maca. E exatamente por isso que dizem que um rabanete fresco nesta época do ano e como um poderoso suplemento natural para o seu corpo. As abundantes vitaminas dos rabanetes ajudam a bloquear os radicais livres para prevenir o envelhecimento e sal. Com certeza, o melhor aliado para fortalecer o seu sistema imunológico nessas mudanças de estacal mais geladinhas. Além disso, eles são fantásticos para a sua pele, inibindo manchas de melatonina e estimulando o colageno para aquele brilho firme e elástico que todos nos amamos. Mas preste muita atenção aqui. Se você comer rabanetes com pepinos e cenouras, as vitaminas podem ser destruídas se você não conseguir aproveitar todos esses benefícios incríveis. Quando você corta pepinos ou cenouras, uma enzima chamada ascorbinase é liberada da superfície cortada. E essa enzima especifica e a que quebra e destrói a preciosa vitamina C do rabanete. Por isso, é melhor evitar misturar pepinos ou cenouras ralados diretamente com os seus rabanetes. Será que isso significa que você nunca, jamais, pode comê-los juntos? De jeito nenhum. Existe um truque simples. Basta adicionar um pouco de vinagre e o problema está perfeitamente resolvido. Como essa enzima destruidora de vitaminas, a ascorbinase, é muito fraca contra o ácido, apenas uma colher de sopa de vinagre pode proteger com eficácia as vitaminas do seu rabanete. E por isso que eu recomendo muito receitas como conservas rápidas de vinagre com cenouras, pepinos e rabanetes, ou até mesmo fazer um pote de picles bem refrescante. Além disso, quando você consome vinagre, ele cria uma sinergia que maximiza o poder natural de desintoxicação do rabanete. Então, definitivamente, guarde isso na mente. Ah, e uma dica rapidinha. A maior parte das vitaminas está, na verdade, na casca, então certifique-se de lavar bem os seus rabanetes e coma a casca também. A seguir, o melhor alimento para combinar com os rabanetes e nada mais, nada menos do que o repolho. Conforme o ar fica mais fresco e a estacal muda, muita gente começa a preparar suas conservas de vegetais favoritas e rechear o repolho crocante com uma mistura de rabanete e uma tradical que faz todo o sentido. Rabanetes e repolhos, sal, verdadeiramente uma combinação feita no céu. O mais importante é que ambos são vegetais crucíferos, repletos de um composto poderoso chamado glicosinolato, que age como uma defesa natural incrível, inibindo tumores e incentivando as células cancerígenas a se autodestruírem. Quando você aproveita o rabanete e o repolho juntos, eles dão um impulso extraordinário contra vários problemas de saúde, especialmente apoiando o seu fígado. Essa dupla promove a produção de enzimas desintoxicantes no fígado e protege o DNA do seu corpo contra danos causados por substâncias cancerígenas e radicais livres. Os poderosos efeitos antioxidantes do rabanete atingem o seu auge absoluto quando combinados com o repolho, então você definitivamente vai querer comê-los juntos. Deixe-me dar mais uma dica de profissional, nossos inscritos do Toukou. Os benefícios do rabanete e do repolho ficam ainda melhores quando você os combina com carne de porco. E por isso que um assado de porco clássico, ou aquela carne de porco cozida, servida com uma salada de repolho e rabanete fresco e uma combinação de mestre, como o rabanete e uma potência digestiva natural, enzimas como a diastase e a amilase ajudam a quebrar os nutrientes, tornando a digestão e a absorção uma verdadeira brisa. Além disso, o potássio presente tanto no repolho quanto no rabanete ajuda a eliminar o excesso de sódio do seu sistema, tornando esta a combinação perfeita para sua saúde em todos os sentidos possíveis. O segundo grupo de pessoas que deve ter cuidado com os rabanetes são aqueles que possuem problemas na tireoide.
muita gente procura os rabanetes porque eles são famosos por apoiar a saúde respiratória e alguns os transformam em sucos funcionais bem concentrados. No entanto, se você tem uma tireoide sensível, os rabanetes podem não ser o seu melhor amigo. Para começar, aquele toque picante e refrescante dos rabanetes vem de um composto de enxofre chamado sinigrina. Esse nutriente específico porque protege e fortalece as suas passagens brônquicas e até ajuda a baixar a febre, tornando os rabanetes um item essencial durante aquelas transicóis de estacal secas, quando a garganta parece irritada. Mas, e aqui que reside o grande problema, os rabanetes também contêm uma substância chamada bociógenos. Quando você os consome, eles podem interferir gradualmente na síntese dos hormônios da tireoide, retardando a sua função tireoidiana. E como resultado, o seu corpo pode tentar compensar, fazendo com que a glândula tireoide inchado, o que é conhecido como bócio. Então, será que isso significa que você tem que cortar os rabanetes da sua vida inteira? De jeito nenhum. Existe uma solução perfeita. Tudo o que você precisa fazer é cozinhá-los, como ferve-los em um ensopado, ou refogá-los levemente no azeite. Basta lembrar de aplicar calor antes de comer. Além disso, quando você cozinha os rabanetes, isso na verdade facilita para o seu corpo a absorção de todo aquele cálcio, o que é fantástico para manter seus ossos fortes e prevenir eficazmente a osteoporose. Então, é uma situação onde todos ganham. Você sabia que o segundo melhor alimento para combinar com os rabanetes e, na verdade, o mel? Você já ouviu falar que os rabanetes são fantásticos para a sua saúde vascular? Os rabanetes contêm um composto único chamado isotiocianato, que lhes dá aquele toque picante e característico, e esse nutriente específico faz maravilhas ao aumentar o fluxo sanguíneo e acelerar o seu metabolismo. Basicamente, ele fortalece os seus vasos sanguíneos e ajuda a manter os problemas cardiovasculares bem longe. Além disso, os rabanetes são compostos por cerca de 94% de água, tornando-os um item indispensável durante estes meses secos e frios, quando manter a hidratação é tão importante. Agora, e aqui que a verdadeira mágica acontece. Se você saborear rabanetes com mel, eles criam uma sinergia incrível que maximiza a absorção de nutrientes, para que você possa aproveitar cada pedacinho desses benefícios para a saúde. Além disso, as propriedades suavizantes do mel adicionam um impulso de energia natural e promovem uma melhor circulação, o que funciona lindamente para acalmar e proteger os seus pulmões e o sistema respiratório. Então, você definitivamente deveria começar a combinar mel e rabanetes, especialmente quando o ar fica seco e gelado, levando aquelas tosses chatas ou a uma queda no seu sistema imunológico. Experimente cortar um pouco de rabanete em cubos e deixe-o descansar no mel para criar um xarope natural que é simplesmente maravilhoso para a sua garganta. E aqui vai mais uma dica de profissional para você. Rabanetes desidratados contêm, na verdade, 15 vezes mais potássio do que os frescos, o que ajuda a eliminar o excesso de sódio do seu corpo e é ótimo para controlar a pressão arterial. Então não se esqueça de incluir também alguns rabanetes secos e crocantes como acompanhamento em suas refeições. Por fim, o terceiro grupo de pessoas que deve ter cautela com os rabanetes são aqueles que possuem estômago sensível ou problemas digestivos. E você pode ficar bem surpreso com isso. Você provavelmente conhece o rabanete como um auxílio digestivo natural. E você está absolutamente certo.
Os rabanetes são carregados de enzimas digestivas, especialmente e estímulos um verdadeiro profissional. No entanto, para quem tem um estômago frágil ou trato digestivo sensível, isso pode ser um pouco demais. Especificamente, se você sofre com problemas como úlceras estomacais, aquele toque picante forte de um rabanete cru pode desencadear azia ou irritacal. Então você realmente precisa ter cuidado. Além disso, consumir muita fibra de uma só vez pode, na verdade, forçar o seu sistema digestivo a trabalhar demais, o que pode atrasar as coisas e piorar a sua condição. Com o tempo, isso pode levar a uma indigestão crônica, ou aquela sensação desconfortável de inchaço, e a última coisa que queremos para a sua saúde intestinal. Então, como você deve saborear os rabanetes para manter o seu estômago feliz? Assim como eu mencionei antes, a chave e cozinha-los. Quando você aplica calor aos rabanetes, isso enfraquece os compostos que poderiam interferir na absorção e prepara o vegetal para estar na sua forma mais amigável para a digestão, para que o seu corpo possa absorver todos os benefícios sem estresse. Finalmente, o terceiro melhor alimento para combinar com os rabanetes, e nada mais, nada menos, do que o trigo sarraceno. E exatamente por isso que você costuma ver o rabanete ralado servido bem ao lado de pratos refrescantes de massa de trigo sarraceno. Embora o trigo sarraceno seja incrivelmente saudável, ele contém, na verdade, vestígios de compostos naturais como a salicilamina e a benzilamina, que podem ser um pouco pesados para o sistema, mas quando você come trigo sarraceno com rabanetes, o rabanete entra em ação e neutraliza perfeitamente esses componentes. Além disso, os rabanetes têm uma qualidade calmante maravilhosa, que protege o seu trato digestivo, criando uma harmonia perfeita com a natureza refrescante do trigo sarraceno para manter o seu corpo em equilíbrio. Somado a isso, as fibras saudáveis e o alto teor de proteína do trigo sarraceno complementam perfeitamente os nutrientes do rabanete, tornando-os uma verdadeira potência nutricional. Uma das coisas mais fascinantes é como as fibras específicas do trigo sarraceno podem ajudar o seu corpo a processar os nutrientes de forma mais eficiente, limpando efetivamente os seus vasos sanguíneos e o seu intestino, enquanto potencializam as propriedades anticancerígenas naturais do rabanete. Na verdade, essa combinação tem se mostrado fantástica para a prevenção e o manejo de vários problemas de saúde, incluindo a saúde da mama e do colo. Então, de agora em diante, quer você esteja saboreando uma tigela quenca de massa de trigo sarraceno, um macarrão feno, certifique-se de adicionar um pouco de rabanete ralado ou um... Então, já cobrimos as 3 piores e as 3 melhores combinações de alimentos para comer com seus rabanetes. Então, que tal fazermos um resumo rapidinho para manter a sua saúde nos eixos? Primeiro, para garantir que você aproveite cada gota daquela vitamina C incrível, tente evitar misturar rabanetes com pepinos ou cenouras e, em vez disso, combine-os com repolho para um verdadeiro impulso na saúde. Além disso, se você tem uma tireoide sensível, lembre-se de não comer os seus rabanetes crus e, muito melhor, saboreá-los cozidos ou em um ensopado. Não se esqueça de combiná-los com um pouco de mel para aumentar sua energia e maximizar a absorção de nutrientes. Por fim, se você tem um estômago frágil, tente não exagerar na fibra crua e procure sempre saborear rabanetes com trigo sarraceno para manter sua digestão leve e feliz. O que vocês acharam, nossos inscritos do Dr. Cole? Eu espero de coração que você use essas combinações perfeitas para proteger sua saúde e tirar o máximo proveito deste vegetal maravilhoso. Muito obrigado por dedicar seu tempo precioso comigo hoje.
Se você achou este vídeo útil, por favor, não se esqueça de clicar no botão de inscrição e deixar o seu like. É, e faça questão de compartilhar isso com seu. Estarei sempre aqui com saúde e os. E a gente se vê no próximo vídeo.